Vamos, eu tô falando de Mangueira. Mas aí você tá falando do livro da história da sua avó, né? É, porque aí ela foi pra Mangueira. Quando E ela aí, foi pra Mangueira, encontrou esse morro promíscuo. E foi ali que a gente se instalou, e ali que a gente ficou, ali que a gente cresceu, naquele morro, com essa dificuldade toda que eu falei que não tinha. É o lugar que ela surge. Viu muita coisa difícil lá na Escrava, Mangueira. hein? Viu muita coisa difícil lá no De Mangueira, vi tudo que você puder imaginar. como que isso, assim, como é que isso é uma curiosidade que eu tenho? Como que surge, né? Assim, óbvio que já existiam outras escolas. A Portela, acho que foi, não sei se acho que foi a Portela, uma das primeiras, né? Portela, foi a Portela. Mas eu tinha outras escolas que não existem mais. Mas como surge, assim, é óbvio, né? Nós estamos em 2022. Quem viu uma escola de samba hoje tem uma visão que não é de 1950. Como é que surge, assim, dentro dessa pobreza? É óbvio que pobreza e dificuldade atrapalha muito, mas não impede. Como é que essas escolas surgem? Eu queria entender isso. Assim, como é que surge Mangueira ali? Ou quem chega hoje vê aquela obra maravilhosa lá, um telhado, com parede e tal. Mas não devia ser assim. Como é que surge isso no meio desse cenário do caos, né? Que o senhor falou que era horrível a situação do local. Se hoje tem dificuldade, né, de ter uma água encanada e tal, um saneamento básico, imagine nessa época. E aí o samba sempre foi, desde quando ele se torna, ele existe, ele é a voz do povo, é a voz do pobre, é a voz do trabalhador e hoje também é a voz de todo mundo que se identifica com ele. Mas nessa época, então, muito mais do povo que vem dessas áreas. Porque os outros de outras áreas tinham outras possibilidades. Como é que surge aí? Como é que não é que talvez a pergunta não é como é que surge, né? É como é que se, né? Eu acho que... Como é que se constrói Mangueira? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Eu acho que independente da condição financeira, que a gente sabe que é muito... ainda é muito cruel, mas já foi pior, né? A manifestação cultural, como ele falou, né, que a avó dele veio, sua avó, né? Minha avó era do João. Veio do João, lá de Minas Gerais, né? A manifestação cultural, ela prevalece, né? Verdade. A manifestação religiosa, ela prevalece. Como é que prevalece, surge isso aí? Como né? é que surge Mangueira? Assim, como é que surge Mangueira nesse cenário? Porque, veja só, o morro, digamos assim, o samba é que enriqueceu. Surge daquele cenário de pobreza, porque tudo, por exemplo, como é que surgiram os blocos? Como é que surgiram os blocos de sujo? Bloco de sujo é porque o rico fazia aqueles carnavais maravilhosos e as pessoas pobres não tinham acesso àquilo. Então, eles, por si só, da rua, eles resolveram fazer as manifestações deles no meio da rua. Então, era tudo no meio da rua. E era um bloco no meio da rua. Por isso eram chamados de bloco de sujo. Vocês já ouviram falar nesse nome? Sim. Por quê? Porque era qualquer roupa, qualquer coisa. Bloco de sujo é pessoas pobres. Não sei a origem do nome, mas vem de lá. Né? Então, a escola de samba surgiu nesse cenário dos blocos. Os blocos, a Mangueira era um bloco. A Portela também era um bloco. Você está entendendo? Então ela surgiu nesse cenário. E não tinha luxo, não tinha riqueza. Eu me lembro que quando eu saía na bateria da Mangueira, a gente tinha que pintar os chapéu de palha e pintar o tênis. Caramba. A roupa era de cetim, cada um fazia a tua. Não havia uniformidade. Entendeu? A escola não bancava. Nada. Não tinha dinheiro. Não. Também não tinha essa cultura. Hoje a escola banca. Entendeu? Mas era assim, era tudo muito pobre, tudo. Porque não era um luxo. Era para sair para fazer a alegria do carnaval, né? Fazer a cultura, porque quem faz carnaval como eu penso diferente de todas as pessoas que chegam agora. O senhor vem da eu sou da assim raiz, como um defensor árduo do samba, né? Porque a minha cachaça é o samba. Eu não vivo sem o samba. Nunca fiquei afastado de samba. Fico afastado de desfilar na escola de samba, por causa de questões políticas. Mas do samba não, eu respiro samba o ano inteiro. Graças a Deus. Entendeu? Sempre que eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazendo e graças a Deus eu tenho feito coisas aí que as pessoas estão reconhecendo o meu valor. Que é uma luta constante, que não é uma luta para me dar holofote. É um trabalho de formiguinha, que depois outras pessoas também vão fazendo. E não é só eu, tem muita gente. Eu convivo no meio
de sambistas. Tem gente jovem também que estudam bastante sobre samba para poder preservar o samba. Tem muito garoto novo. Esse menino mesmo, tem lá um menino lá no Cacique de Ramos, Walter Pereira, que é o cara que está fazendo lá a história, o museu, como é que a gente chama? Do samba virtual. Sim. Que legal. Do Cacique de Ramos. Ah, tá. É um jovem portelense ele também, mas cacique. E que sabe tudo da Portela e que sabe tudo do Cacique de Ramos. Entendeu? Você vê esse rapaz, vou te dar um exemplo, Raulino, que nos convidou para ir para Florianópolis, ele é de Florianópolis, é portelense também. Você tem que saber como ele sabe a história do samba do Rio de Janeiro. Esse pessoal de São Paulo, como é que sabe a história do samba do Rio de Janeiro? Eu, um pouco que eu sei, eu procuro transmitir, por exemplo, eu faço lá as rodas de samba do doutor, hoje eu faço samba do doutor, é uma roda de samba cultural. Certo. Não é uma roda de samba comum. É um lugar pequeno, daqui ali, daquela sala lá, que as pessoas ficam felizes de ouvir aquela qualidade de samba e a forma como é feita. Eu sempre tenho, digamos assim, homenagens. É um samba para homenagear sambistas, seja visíveis ou invisíveis. Não importa se você tem nome ou não, se a mídia te reconhece ou não. Eu sabendo da tua história, da importância sua daquela escola de samba, eu vou e te convoco, te homenageio. Que legal. Entendeu? E homenageio também em memória aqueles que já se foram